deste painel, que é a doutora Carla Pinto, da APSER. CEL APSER, afinal, agora, não é? É, APSER só. É. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o amável convite que nos foi dirigido pela Câmara Municipal de Águeda para virmos aqui falar um pouco daquilo que é a certificação na administração pública e o que é que tem vindo a ser a nossa experiência. Portanto, a apresentação está dividida em 3 grandes partes. Vamos falar um bocadinho do que é a APSER, apresentar-nos para quem não nos conhece. Depois vamos falar de quais são os principais serviços que a administração pública tem vindo a adotar em Portugal e internacionalmente e quais os benefícios que resultam deste tipo de certificações. No final, vamos ver como é que está o estado da arte da certificação no setor da administração pública. Vamos ver alguns números e vamos ver algumas experiências. Portanto, sobre a APSER. Nós somos uma organização relativamente jovem, ou seja, iniciamos atividade em 96. Somos uma associação sem fins lucrativos e temos 25 associados. Os 2 maioritários, que juntos têm cerca de 51% do nosso património, é a AIP e a AEP. Depois segue-se o IAPMEI, com cerca de 18 a 19% do nosso património, sendo o restante distribuído por cerca de 22 associações setoriais ou regionais, entre outros institutos. Somos líder de mercado na atividade da certificação, de acordo com dados do ISO Survey de 2006, que são os mais recentes que nós temos. Isto é um survey que é feito a nível mundial. Temos cotas de mercado que rondam as 57% e os 60%, respectivamente na qualidade e no ambiente. A nível de certificados emitidos, a APSER foi criada, um bocadinho de história muito rápido, quando houve spin-off do IPQ, ou seja, o IPQ na altura acumulava várias responsabilidades entre a normalização, a certificação e a acreditação, e como por questões de independência era necessário tirar a certificação do âmbito, foi criada entretanto a APSER. Portanto, herdamos 460 certificados que resultaram da atividade do IPQ até à data e atualmente já vamos com cerca de 4.700 certificados. Esta era a informação em novembro de 2007, portanto, vamos um pouco mais à frente já. Em princípio, este ano vamos conseguir atingir a meta dos 5.000 certificados, que é ótimo. Portanto, a APSER também tem, desde 2005, um Balance Scorecard, ou seja, tem um mapa estratégico, nós fizemos uma reflexão estratégica, na altura fizemos há 3 anos, definimos o mapa estratégico, temos os nossos objetivos estratégicos e, em finais de 2007, decidimos, estava na altura de voltarmos a olhar para aquilo. Portanto, simplificamos o nosso mapa estratégico, clarificamos muito bem as ideias do que é que nós queríamos para a nossa empresa e redefinimos a nossa visão e a nossa missão também. Aliás, foi por aqui que começou e a seguir é que desdobramos para baixo. Portanto, a nossa visão é muito simples. Queremos ser a primeira escolha dos clientes no mercado da certificação. Queremos que quando os clientes pensem em certificar-se, pensem na APSER. A nossa missão também é muito simples. Nós prestamos apenas serviços de certificação ou de verificação, depende do referencial. Não prestamos outro tipo de atividades, portanto, nós atuamos no fim da cadeia de valor de todo este tipo de processo, não temos qualquer atividade de consultoria. Fazemos só uma coisa, mas queremos fazê-la bem. Portanto, fazemos serviços de certificação. O objetivo é que nos clientes saiamos do cliente com a sensação de que efetivamente ele teve melhorias de desempenho que foram distintivas, que foram duradouras, que foram substanciais. Espero que a Câmara de Águeda a seguir corrobore aquilo que eu estou a dizer, porque o nosso objetivo é criar relações de longo prazo com os nossos clientes e que sejam mutuamente benéficas, porque senão não haveria aqui o conceito da parceria, que é um dos nossos valores. Portanto, começo pelo último, é o conceito da parceria, é a questão de estarmos orientados para o cliente em todas as nossas atividades, sejam de front office ou de back office, a questão da criação de valor, a questão que é essencial para a nossa atividade, que é da integridade, ou seja, princípios éticos, transparência, responsabilidade, independência e imparcialidade, e obviamente queremos ter os melhores profissionais com melhor experiência para podermos, junto dos nossos clientes, transmitir estes conhecimentos. Esta atividade complexificou-se bastante, ou seja, em 96 nós herdamos um referencial, que era a ISO 9001, existia também já a ISO TS. A ISO TS é mais para o setor automóvel e outras específicas setoriais. E atualmente vamos com cerca de produtos com vendas à APSER, vamos com cerca de 30 produtos.
ou seja, complexificou-se muito. Nos últimos 3 anos duplicamos o número de produtos que nós disponibilizamos ao mercado. As mais conhecidas e aquelas que me vão ouvir falar, a ISO 9001, tem a ver com a certificação de sistemas de gestão da qualidade. No ambiente, a ISO 14001 é o fundamental, mas existem outras, existe o EMAS, fazemos também verificação de comércio de licenças de emissão. Este ano começamos a fazer verificações também para a Seveso. São âmbitos mais restritos, mais industriais, que não me vou deter muito por aqui. A saúde e segurança no trabalho, as OSHAs 18001, que provavelmente também será conhecida da maioria. A nível da segurança alimentar, tem havido um grande boom ultimamente, ou seja, a maior parte das empresas que atuam na área da cadeia alimentar têm vindo a sentir pressões muito fortes para garantirem a segurança dos alimentos que entregam. A responsabilidade social, toda a gente começa a falar já da responsabilidade social. A APSER é acreditada pela SAI, que é uma entidade proprietária desta norma SA 8000, que existe a nível mundial, e a nível português foi há cerca de 2 meses, penso eu, que foi publicada esta norma, a norma portuguesa 4469, que é a norma de responsabilidade social adaptada a Portugal. Na área da sustentabilidade, é uma área relativamente nova também para a APSER, ou seja, a APSER já tinha competências ambientais, já tinha competências de responsabilidade social e agora evoluímos para a área da verificação de relatórios de sustentabilidade. Portanto, de acordo com o GRI, de acordo com a AMIL, temos alguns produtos mais dedicados à questão das florestas, que também estão relacionados com esta área. A nível das tecnologias de informação, também ouvimos falar hoje que o processo de modernização administrativa também passa pela adoção de uma série de ferramentas. E ouvimos falar desta ISO 27001, que garante a integridade da informação que nós passamos. Temos aqui a web também para certificação de comércio eletrónico e a 20000, que não é muito aplicável aqui. A norma que segue é um ótimo exemplo daquilo que Portugal pode fazer de bom. Portanto, esta norma, a NP 4457, é uma norma para investigação, desenvolvimento e inovação. Foi uma norma que foi criada em tempo recorde. Os organismos certificadores foram acreditados em tempo recorde e certificamos as primeiras 15 empresas piloto em Portugal, de acordo com esta norma, em novembro de 2007. Portanto, há um push político muito forte para a implementação desta norma. Existem objetivos muito ambiciosos no número de empresas que conseguem adotar esta norma. É uma norma que já existia um ou outro referencial internacional, mas esta norma é efetivamente revolucionária e tem sido o interesse também vocês vão ouvir falar mais à frente da tal cadeia ICNET, da tal rede ICNET. Os nossos parceiros internacionais também andam interessados nesta norma. Portanto, é um bom exemplo que o que se faz, o que é nacional também é bom. Existe também a norma para a gestão de recursos humanos e isto fecha o ciclo da certificação de sistemas de gestão, que é o core da nossa atividade ainda. Portanto, cerca de 95% da nossa faturação ainda se tem naquele tipo de produtos. No entanto, existem outro tipo de certificações de serviços, certificações de produtos, certificações de pessoas e aqui estão listados alguns exemplos daquilo que nós dispomos atualmente nestas áreas. Se depois tiverem mais curiosidade, nas questões podemos falar um pouco sobre isto. Portanto, a APSER vai às empresas e certifica-as, mas para nós podermos ir às empresas e certificá-las com a garantia da tal integridade que eu falava ao início, nós próprios nos submetemos a uma acreditação, ou seja, nós, junto do IPAC, o Instituto Português de Acreditação, que também derivou do IPQ, somos acreditados pelo IPAC para a maioria dos referenciais, procuramos uma dupla acreditação e somos acreditados para ainda serem mais rigorosos, para exigirem ainda mais de nós. Portanto, procuramos mais uma acreditação da ENAC, que é congénere espanhola do IPAC, a SAI para a tal norma da responsabilidade social que eu vos falava há pouco, e muito recentemente também fizemos uma parceria com uma entidade que se chama ISACERT, que é a entidade líder a nível de certificação na área alimentar. E fruto desta parceria também estamos ao abrigo da acreditação da RVL, da Dutch Council for Accreditation e da UCAS, United Kingdom Accreditation Service. Somos também notificados no âmbito da diretiva da marcação CE, não é muito relevante aqui para o caso, mas fica a informação. Portanto, a tal ICNET. ICNET é a International Certification Network. Portanto, isto é uma rede que surgiu pela necessidade de pequenos ou grandes organismos de certificação de âmbito nacional terem garantido que o certificado que eles emitem em Portugal é reconhecido em todo o mundo. Portanto, nós criamos uma rede, agora tem cerca de 37 parceiros,
mas que estão presentes em cerca de 200 países. Portanto, um certificado emitido pela APSER é reconhecido na Inglaterra, é reconhecido na Alemanha, é reconhecido na Austrália, é reconhecido no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, por aí fora. E conseguimos isto via a nossa participação nesta rede. Não tenho mais informação sobre estas aqui em slides, mas só para terem uma ideia, no ISO Survey 2006 existiam cerca de 900 mil certificados emitidos, entre qualidade e ambiente fundamentalmente. Esta rede detém cerca de 330 mil certificados, ou seja, a nível mundial é também líder na certificação de sistemas de gestão. Mais outro número que parece ser importante, cerca de 10 mil auditores parte dos nossos quadros ou então a trabalharem connosco, que garantem que temos compreensivamente competências em todos os setores de atividade e nos mais diversos referenciais. E a APSER pode recorrer a qualquer um deles, faz parte da nossa parceria. Felizmente temos muitos e bons auditores cá em Portugal, portanto, mais quando vamos para fora. São só alguns dados de evolução dos últimos 5 anos, em termos de certificados emitidos, e aqui estamos a falar apenas da APSER. Como sabem que a APSER tem mais de 50% de cota de mercado, conseguem derivar para o mercado nacional. A 9001 é a norma por excelência, acho que nunca vai existir nenhuma norma como a 9001, de aceitação universal. A seguir, a norma do ambiente, que já vamos com cerca de 410 certificados emitidos, vamos um pouco mais, que estes são dados a 2007. E também com um crescimento muito interessante a norma das OSHAs 18001, portanto, são as principais normas que têm existido. As OSHAs 18001 está a crescer a taxas de 60% a 70% ao ano, a 14001 a taxas de 20% a 30% ao ano, a 9001 começa a estabilizar, ou seja, eu entrei para a APSER mais ou menos em 2005, na altura falava-se da maturidade da 9001. É verdade para alguns setores, para outros setores não é verdade, ou seja, em muitos setores como a administração pública nós temos vindo a ver um crescimento significativo nesta área, como a maior parte dos setores de serviços tem vindo a intensificar as suas certificações nesta área. Portanto, alguns setores que inicialmente começaram por certificar, tipo as metalúrgicas, as construções, etc., começam a estabilizar. Mas, mesmo assim, a construção é um fenómeno muito, muito interessante. E ele agora não está a mudar. Já tem. O próximo é só em outros principais referenciais, alguns números. Esta apresentação penso que não terá sido distribuída, mas depois, quem quiser, pode só enviar um e-mail para mim e eu distribuo. Portanto, os principais serviços e benefícios no setor da administração pública. Vou falar principalmente de 3 normas e vou falar muito ao de leve, porque o tempo também é curto. Interessa é que fiquem com uma panorâmica do que é que elas pretendem transmitir e pretendem ver efetivado quando decidimos certificar ou não precisam certificar, podem só adotar e implementar este tipo de sistemas e decidirem não certificar. A certificação é um ato perfeitamente voluntário, serve para evidenciar que houve uma entidade terceira que verificou que estava tudo em conforme, ou seja, mais para transmitir ao exterior, mas podem perfeitamente usar estas normas e decidirem não as certificar. Mas eu estou aqui para vender o meu peixe, mas, no entanto, convém que fique claro. Portanto, sobre a 9001. A 9001, em termos muito simples, a única coisa que determina é que a organização se foque no seu cliente, ou utente, no caso da administração pública, não é? Obviamente tem que cumprir com tudo que são requisitos regulamentares aplicáveis ao seu setor, porque senão não pode ser certificada, mas o foco desta norma é cliente ou utente, e o segundo foco é a melhoria contínua. Portanto, é só isto que esta norma determina. É uma norma que é geral, é de aplicação global. Ela vai ter uma ligeira alteração agora em 2008, vai sair uma pequena alteração à norma, da 2000 vai passar para a 2008, mas as alterações são mínimas, não são nada significativas. Esta norma tem um conceito muito interessante por trás. Já ouviram falar do tal ciclo PDCA, eu não me vou ter a explicar novamente o ciclo de PDCA que está por trás de toda esta filosofia de melhoria contínua. A única coisa que eu fazia é acrescentava-lhe um I no fim. Portanto, plan, do, check, act and improve. Portanto, nós temos que planear as nossas atividades, temos que executar as nossas atividades, temos que verificar se as nossas atividades estão a correr bem, se estão a correr mal, e devemos agir quando elas estão a correr pior. E devemos estar sempre preocupados com o I no final, ou seja, melhorar sistematicamente.
Eu, por acaso, fiquei agradavelmente surpreendida, não esperava outra coisa, mas gostei de todas as intervenções que eu ouvi, nomeadamente da Câmara Municipal de Águeda, que esta filosofia está sempre muito presente, ou seja, quer seja na aplicação das diversas ferramentas, esta metodologia e esta filosofia está sempre muito presente. A grande evolução desta 9001-2000 face às anteriores que existiam, e existiam algumas, foi a questão da abordagem por processos. Esqueçam lá o que é a vossa matriz organizacional, as vossas caixinhas organizacionais, os vossos nichos, as vossas casinhas, e pensem na organização como um conjunto de processos. E pensem que esse conjunto de processos se relaciona entre si, isto monta-se um sistema, ou seja, temos uma abordagem sistemática a toda a organização. Um processo pode correr vários departamentos, pode estar centrado num só departamento, mas foi esta a grande novidade desta norma, e foi a partir daqui que todas as questões que se colocavam para trás nas normas anteriores caíram um pouco por terra. Eu tenho feito vários seminários, tenho contactado com vários clientes, várias pessoas que pensam em certificar-se, e ainda existe muito aquela ideia por trás da burocratização que é implementarmos um sistema da 9001. Se é para terem um sistema burocrático que não se adapta a vocês, não implementem. Portanto, só implementem um sistema se efetivamente ele contribuir e acrescentar valor. Porque sistemas do género, fiz para a empresa A um modelo, pego neste modelo, aplico na empresa B. Não funciona. Cada caso é um caso, cada empresa, cada organização é a sua própria organização, e nós não devemos tentar encaixar num modelo pré-definido. Os processos são os da minha empresa e a organização é da minha empresa. E têm que ser muito críticos quando pensam em implementar este tipo de sistemas. Se acham que não está a acrescentar valor, questionem, porque a norma só obriga a ter 6 procedimentos documentados. Podem ter mais, podem ter menos, já vi N exemplos, mas questionem se acham que as coisas não estão a acrescentar valor. Portanto, os principais benefícios, e vão verificar que estes principais benefícios estão muito alinhados com a questão da modernização administrativa, que é o aumento da satisfação dos clientes ou utentes, a maior notoriedade e a melhoria de imagem pela diferenciação. Isto conseguem fundamentalmente pela certificação, é o único fator que se calhar é diferente entre terem a implementação ou a certificação, é a questão da imagem externa. Ganham a nível da eficiência e da eficácia, reduzem os custos com as reclamações, e deve ser um investimento que vos deve trazer um retorno a curto ou médio prazo. Portanto, têm que fazer um investimento inicial, mas devem ver isso retornado. E também penso que aconteceu aqui na Câmara de Águeda, porque foi patente nas diferentes intervenções que fui ouvindo e provavelmente nas que vou ouvir, a questão da conciliação e envolvimento de todos os colaboradores, ou seja, é importante que neste tipo de implementações todos os colaboradores sejam envolvidos, e isso só contribui para que eles aceitem melhor o sistema e que depois saiam daqui mais motivados para aderirem eventualmente a uma norma da certificação de gestão ambiental, que também é exemplos de algumas câmaras que têm optado por esta solução. A norma de gestão ambiental é perfeitamente integrável com a 9001. Aliás, estas 3 normas e outras que eu falei atrás podem ser implementadas e certificadas de forma integrada, porque existem pontos que são comuns. A filosofia é exatamente a mesma, mas foca-se no impacto ambiental das minhas atividades. Portanto, a melhoria contínua do desempenho ambiental daquilo que eu faço, a prevenção da poluição, obviamente o cumprimento com a legislação ambiental, mas uma utilização mais eficiente dos recursos com o mínimo de impacto para o meio ambiente. Basicamente é isto que está por trás desta norma. As vantagens, muitas delas são semelhantes às anteriores, destaco só aquelas que são mais relevantes. A redução de custos através da melhoria do desempenho ambiental, isto é medido e é facilmente evidenciável pelas organizações. Eu tenho menos desperdícios de água, eu tenho menos desperdícios de energia, eu tenho menos desperdícios de gás, eu tenho menos desperdícios com a minha conta de eletricidade, etc, etc, etc. Faço menos emissões, caso seja o caso, mas isto é medido e é traduzido em euros, que também é importante para os gestores. A 18.001, portanto, vimos a 9.001 que está preocupada com os clientes, vimos a 14.001 que está preocupada com o meio envolvente, a 18.001 preocupa-se com os colaboradores da própria empresa. Portanto, é um sistema que deve ser implementado no sentido de haver uma redução de riscos de acidentes e doenças profissionais, garantir a maior eficácia e proatividade no planeamento operacional e, obviamente, sempre a questão da legislação atrás, não é? Em termos de vantagens, esta pode ter uma vantagem muito interessante, que é
também traduzido em euros, redução de custos, indenizações, prémios de seguro, prejuízos resultantes de acidentes, dias de trabalho perdido. Normalmente também se verifica que a taxa de absentismo é diminuída. Porquê? Porque o sistema foi montado para se garantir a promoção e a garantia de um ambiente de trabalho que seja seguro e saudável para todos os colaboradores. Vamos avançando. Portanto, a administração pública. A administração pública é já, desde há 2 anos, 3 anos, um setor que é estratégico para a APSER, ou seja, um setor que é estratégico para a APSER é um setor em que nós acreditamos que vai evoluir significativamente na área da certificação. Recentemente, a APSER lançou um guia, que é o Guia Interpretativo da Norma 9001 para a Administração Pública Local. Nós, no próximo dia 7 de maio, vamos fazer um evento, por acaso vai ser em Lisboa, onde vamos fazer o lançamento deste guia. Portanto, desde já ficam todos convidados para participar no nosso evento, é totalmente gratuito e vamos falar um pouco mais a fundo sobre estas questões da administração. Eu trouxe só um exemplo para vocês verem. Portanto, o guia basicamente tem 2 partes fundamentais, que é pega na norma e depois diz qual é a interpretação da APSER para requisitos desta norma. E depois dá exemplos concretos do que é que podem ser indicadores, do que é que pode ser medido, do que é que não pode ser medido. E depois tem outra parte também é muito interessante. Tem exemplos de casos práticos onde nós já implementamos onde nós já certificamos sistemas. Tem aqui exemplos, por exemplo, da Câmara Municipal de Esposende, do município de Porto Muniz e da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Portanto, tem aqui exemplos. Para cada um destes casos concretos que vocês vão poder ver, tem a política da qualidade, que foi definida para eles, tem um mapa de processos que eles implementam. Portanto, tem a política da qualidade, tem um mapa de processo e tem um exemplo concreto de um processo. Portanto, penso que para quem está a pensar iniciar-se por estas andanças, ou então quem já se iniciou e quer eventualmente ter mais algumas ideias, pode ser bastante útil. Este guia está também disponível para download através do nosso site e é inteiramente gratuito. No setor da administração pública, a APSER já certificou câmaras municipais, é a grande maioria. Aqui a administração local claramente à frente da administração central. Muitas câmaras municipais, eu estava-me a lembrar de algumas enquanto vinha do Porto e faço muitas vezes o Porto de Lisboa. Porto, Lisboa, Coimbra, Pombal, Leiria, Lisboa, Albufeira, obviamente a Câmara Municipal de Águeda. Uma série de bons exemplos em termos de certificação. Destacava também só um outro pela ambição que também esteve por trás desse projeto, que é a Câmara Municipal de Mora, que resolveu fazer a certificação integrada destes 3 sistemas que eu falei atrás. Portanto, eles certificaram de uma vez só qualidade, ambiente e saúde e segurança no trabalho. Vamos acabar. Só mostrar aqui alguns números e já terminamos. Portanto, isto já fomos falando. Só para terem ideia mais ou menos dos números da APSER em termos de certificados neste setor. 9001 claramente à frente, com 54 certificados emitidos, SEICS a 14001, com 8, as OSHAs com 3 já e o EMAS com 1. A nível internacional, na nossa rede ICNET, temos cerca de 3.800 entidades certificadas e as normas são exatamente estas 3 que nós falamos, mais a SA 8000, que é a tal norma da responsabilidade social. O próximo gráfico mostra a evolução significativa já desde 2004. Começamos com 11 certificados e em 2008 vamos com 66. Portanto, uma evolução muito significativa deste setor em termos de certificação. Para finalizar, e o tempo já vai adiantado, acreditamos na APSER que existe efetivamente uma oportunidade real e significativa de potenciar o interesse da certificação neste setor. Porquê? Estas normas são ferramentas de gestão, já ouviram falar isso várias vezes, penso que vão ouvir falar a seguir ainda. Estão orientadas para a satisfação dos clientes ou dos utentes e para a melhoria de desempenho. Isto, penso eu, é o objetivo que é comum a todo tipo de organizações. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Qualquer dúvida, disponham.